Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo o capítulo 1 da Epístola do Apóstolo Paulo aos Filipenses. Filipenses capítulo 1. Se todos encontraram, vamos ler então com a ajuda de Deus. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos com os bispos e diáconos. Graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes na minha graça, tanto nas minhas prisões como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das saudades que de todos vós tenho em entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e todo o conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Até aqui somente. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, esta é a primeira carta que Paulo escreve aos irmãos que viviam em Filipos, onde o Evangelho estava em crescimento. Deus havia feito ali uma grande obra, e o povo, os irmãos que ali estavam servindo a Deus, precisavam, irmãos, de ser sempre aconselhados para que eles pudessem manter aquilo que haviam já recebido de Deus e agregar mais conhecimento, agregar mais virtude, para que eles pudessem vencer os males que já haviam naquele tempo. Isto porque a obra de Deus, ela foi combatida desde quando o Senhor fez a primeira, que foi fazer o homem à sua imagem e semelhança. Desde esse tempo, quando o adversário de Deus foi manifesto e lançado aqui a esta terra, o seu objetivo único foi desfazer as obras de Deus, que sempre foram e são obras do bem, e colocar as suas obras, que eram as obras do mal, porque nele ou dele emanam todas as forças malignas. E assim, irmãos, isto veio durante, não sabemos, nem podemos imaginar o tempo, a duração, porque é impossível para nós termos condição, mas sabemos que, segundo a Escritura Sagrada, que nós cremos em tudo que contém neste livro sagrado, dado por Deus, que são verdadeiros, de modo que
Sabemos então que a obra de Deus que começou quando abençoou o homem, a sua imagem e semelhança, na viração do dia, o Senhor Deus estava ali com ele. Então não faltou, irmãos, o trabalho do adversário para impedir que este relacionamento com o homem prosseguisse. E de fato, ele veio e de uma forma súbita conseguiu enganar a Eva e Adão. E consequentemente nasceu o pecado que deu origem à morte. Então Adão e Eva, e ali os que existiam possivelmente, não sabemos, mas estes tornaram-se mortais, o que não eram antes. Deus não havia feito-os para que morressem, mas para que vivessem sempre. Mas uma vez descumprindo o mandado de Deus, então originou a morte. Porque disse Deus, o dia que vocês comerem do fruto desta árvore, certamente morrereis. E não era fruto de vegetal qualquer, uma fruta de uma árvore qualquer. Isso era o sentido, irmãos, que o Senhor deu de ser escrito, figurando então o alimento que viesse de forma estranha, ou seja, da origem do mal. Pois esta árvore do bem e do mal, irmãos, esta árvore, ela representa aquele que trouxe o pecado. Então, esta árvore, produzindo o seu fruto, fez com que caíssem na desobediência, descrendo no que Deus disse, porque disse Deus, o dia que vocês comerem, certamente morrereis. Mas o adversário chegou e perguntou, e Eva disse, não, de fato, o dia que nós comemos desta árvore, do fruto dela, certamente morreremos. Esta árvore era o próprio adversário que estava ali falando, na figura de uma serpente. Mas ela acabou sendo convencida pelo tentador e aceitou, creu então, não comeu uma fruta de uma árvore vegetal, mas comeu espiritualmente, aceitou a proposta do adversário, porque ele disse, não, certamente vocês não morrerão. É que o dia que vocês provarem isto, que era a fruta que ele estava dando, a sua palavra, então vocês vão ser iguais a Deus. Então entrou na mulher, irmãos, o que estava nele, que era a vaidade, querer ser igual a Deus. Ela aceitou, pecou, e o seu marido também. E daí se originou então o pecado e consequentemente a morte, que se estendeu a todo o ser humano. Agora, na graça do Senhor Jesus, irmãos, ficou somente a morte física, o corpo, porque perdeu a imortalidade. Mas o espírito, para que ele seja conservado na eternidade, para viver sempre com Deus, Deus primeiro deu a lei a Moisés, para o povo de Israel, que era o povo escolhido por Deus. Mas a lei não teve suficiência para que o povo se apartasse do pecado, então não produziu o esperado. E Deus sabia disso, haveria de enviar o seu próprio filho para poder então criar um caminho de volta àquilo que havia perdido, ou seja, o homem, o ser humano voltar a Deus. Não era através da lei, mas agora através da graça de Jesus Cristo. E Paulo estava aqui contente, porque em Filipos eles haviam aceitado o Evangelho, irmãos, e cooperavam, eles ajudavam, faziam de tudo para que o Evangelho, como a Irmandade sabe, quer dizer boas novas. E coisas boas procedem de Deus, coisas más não procedem de Deus. Então, boas novas são novidades de coisas que fazem bem. A Irmandade feliz contribuía, não com dinheiro, mas contribuía com obras, com esforço, com orações, com comunhão e dedicação em agradar a Deus, fazendo isto então, irmãos, cooperação para que esta graça multiplicada por muitos alcançasse a humanidade. Este era o propósito do apóstolo.
e de Deus também. O propósito do apóstolo, irmãos, terminou quando terminaram os seus dias. O propósito de Deus não terminou, porque Deus é eterno. A fonte da vida está no Senhor Deus. Então não terminou. Aquilo que Deus deu de Paulo fazer para os filipenses, prosperou até um certo tempo, depois minguou e acabou. Por quê? Porque o trabalho do tentador, irmãos, foi com persistência, até que conseguiu convencer os cooperadores de deixar de contribuir espiritualmente. E não houve mais evolução. Foi diminuindo. Quem for hoje, a antiga Grécia, era uma cidade da Grécia, hoje ela pertence, não mais à Grécia, me parece que pertence à Turquia. Mas quem for lá não vai encontrar mais cooperadores do Evangelho nos moldes como Paulo havia descrito ou escreveu aqui. Os irmãos, vejam que Paulo e Timóteo, eles diziam assim, que eram servos de Jesus Cristo. E ele escrevia, então, aos irmãos que estavam em Filipos, para os anciãos, que eram os bispos, e também os diáconos. Então, os irmãos, vejam que a obra tinha prosperado. Tinha anciãos, tinha bispos, e tinha os que cooperavam com os anciãos, e tinha irmandade que cooperavam no Evangelho. E ele falava assim para eles, olha, eu desejo para vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E eu estou feliz, dou graças ao meu Deus, todas as vezes que eu lembro de vocês aí. Então fico contente, eu agradeço a Deus. E nas minhas orações faço sempre com alegria menção de todos vós nas minhas súplicas. Por que eu faço menção? Eu peço a Deus que vocês continuem cooperando no Evangelho, como desde o dia que vocês começaram até hoje. Até hoje, vocês não diminuíram, não desistiram, continuam batalhando pela fé, que uma vez foi dada aos santos. E eu tenho por certo isto mesmo, que aquele que começou a obra em vocês, vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Olha a certeza que ele tinha, irmãos. Ele estava acertado que se eles fossem fiéis, o Senhor ia dar graça deles aperfeiçoarem-se até quando Jesus Cristo voltasse. E tenho também justo sentir de vocês todos, porque eu retenho todos vós no meu coração, porque vocês participaram da minha graça, isto é, da dispensação de Deus em mim, inclusive nas prisões que eu tenho sofrido, e na confirmação do Evangelho. Ele tinha muitas saudades dos irmãos e dizia assim, que pedia a Deus que a caridade que estava neles abundasse mais e mais em ciência e em todo o conhecimento. E este pedido, então, ele fazia aqui, irmãos, uma conclusão, justificando. Eu peço isto para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros, sem dar escândalo algum, até o dia de Cristo. E vocês, se aprovarem isto, serão cheios de frutos de justiça, por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Então, tudo isso que ele falava, irmãos, ele queria que abundasse, que crescesse neles o conhecimento pela caridade, pelo amor a Deus, o conhecimento, a comunicação de Deus neles. Porque esse conhecimento não era conhecimento da Escritura, até porque a Escritura que eles tinham naquele tempo era a lei de Moisés, era o Torá. E depois, algumas cartas que o apóstolo... Não era como nós que temos várias cartas aqui, olha, revelações, tal. Eles não tinham tudo isso, mas o pouquinho que tinha, não era isso que Paulo se referia. Esse conhecimento era a comunicação de Deus nos corações daqueles irmãos. Porque quando Deus se comunicava com eles, acontecia alguma coisa. Um exemplo, os irmãos estão vendo essas luzes acesas aqui? Elas só estão acesas porque alguém deu um toque
no disjuntor, a corrente não chegava. Quando ligou, imediatamente, não dá nem para imaginar o tempo, deu um toque aqui, a luz acendeu ali. É este toque que nós precisamos de Deus, irmãos. Quando o Senhor toca em nós, acende a luz de Cristo em nós. Então começa o conhecimento. Por isso que a Irmandade veio aqui hoje. Vocês não poderiam estar levantando agora da cama? Certamente foram dormir tarde, onde sábado sempre se dorme um pouquinho mais tarde. Talvez tivesse ou alguém levantado e levado as crianças à reunião de jovens e menores, mas a maioria estaria tranquila, descansando. Mas vieram aqui, levantaram cedo. Tem irmão que veio de longe aqui. Por que isto? Porque quer aumentar o conhecimento. Não é isso, irmãos? Queremos aumentar o conhecimento, que não é conhecer o irmão Douglas, conhecer o servo de Deus que veio orar. Esse conhecimento é humano. É conhecer aquilo que está escondido em Jesus Cristo, o Filho de Deus. E que nos é revelado pela comunicação de Deus. Pelo conhecimento de Deus traz a ciência, a sabedoria. E a gente vai adquirindo, irmãos, virtude para cooperar. Fazer com que cada vez mais desça dos céus a graça do Filho de Deus. Bendito seja Deus. Isso ele pedia, e olha aqui, irmãos, o que ele escreve aqui. Para que vocês aprovem as coisas excelentes. Os irmãos sabem quem é que não aprova aquilo que é excelente? Excelente é melhor do que coisa boa, não é? Tem coisa que é boa. Por exemplo, tem água, é uma água boa. Mas tem água que é excelente. É muito mais do que boa. Por quê? Porque além de ser fresquinha, branca, cristalina, incolor, ela tem os sais minerais. Porque tem água que é muito bonita, mas não tem sais minerais que nos dê saúde e vida. Então ela molha o corpo, mas não alimenta. Porque a água que é natural, e ela tem todos os nutrientes naturais da água, que é potável e assim por diante, ela nos faz bem. Bendito seja o Senhor. Então, irmãos, pega, por exemplo, uma pessoa que perdeu o juízo, uma pessoa louca que anda pela rua, não conhece mais ninguém. Então, ela não aprova aquilo que é excelente, nem coisa boa. Para ela, tudo é igual ao animal. Como está escrito, irmãos, num dos provérbios, se não me engano, em Provérbios, que as feras, os leões, por exemplo, eles pisam em cima da riqueza e não quer dizer nada, porque ele não tem revelação do que vale o ouro e as pedras preciosas. Então ele anda em cima daquilo, não é nada. Mas o homem que tem ciência, ele não só procura aqui na flor da terra, como ele vai buscar lá no fundo. Por quê? Porque ele tem conhecimento, ele tem ciência. Então ele aprova aquilo que é excelente. Então, irmãos, aquele que busca pedras preciosas, dá para ele um caco de vidro, ele olha, ele joga fora. Por quê? Porque ele conhece o que é excelente. Então os irmãos vejam que tem anéis e bijuteria, que eles fazem aquelas pedras, coisa mais linda, verde, azul, vermelha. E nós que não conhecemos, nós, que coisa mais linda. A gente aprova e não é excelente, é vidro, é plástico. Mas aquele que conhece, ele pegou na mão e ele não solta mais. Por quê? Ele sabe aprovar o que é excelente. Quando o crente aprende a aprovar aquilo que é excelente, ele não lança fora mais o conhecimento de Jesus Cristo. Não deixa mais de orar. Não deixa mais de meditar no Senhor, de meditar na palavra. Não esquece de Deus, porque ele sabe o que é excelente. Aquele que perdeu o paladar, perdeu o jeito, não enxerga mais, então tanto faz dar uma coisa como outra na sua mão, que ele não conhece. Mas bem-aventurado quem veio aqui aprimorar o seu conhecimento, para não rejeitar o que é excelente de Deus. E será que nesta manhã, irmãos,
O Senhor Deus não gostaria de manifestar em nós a excelência? Um exemplo, mas é exemplo do que está escrito aqui. Quando Jacó estava já no fim da vida, era costume dos antigos naquele tempo, chamar os filhos para dar a bênção que lhes pertencia. Então, chamou o primeiro filho, Rúben, era o primogênito, era o dono da primogenitura, do melhor da herança. Chamou, disse: Rúben, tu és a força da minha juventude, o princípio do meu vigor. Excelente em alteza. Mas não serás mais o excelente. Perdeste a excelência, porque você subiu à minha cama e a contaminaste. Perdeu a excelência. Por quê? Porque ele desrespeitou os seus limites e contaminou o leito do seu pai. Cometeu um ato ilícito. Ele já era velho, já, porque Jacó, quando faleceu, já tinha 100 e tantos anos. Rúben também não era criança, era velho, idoso. Ele talvez pensasse consigo: aquilo que eu fiz quando era moço, meu pai esqueceu, ele já está velho, coitado, nem lembra mais. Mas foi engano dele. Estava aquilo nos anais da vida dele escrito. Então o que fez Jacó? Lembrou dentro da sua mente e leu: Rubens, tu és o meu primogênito, o princípio do meu vigor, o excelente em alteza. Não serás mais o excelente, perdeste a tua excelência. Mas nós estamos aqui buscando a excelência, não é isto, irmãos? Não estamos aqui buscando aquilo que é de Deus? Existe alguma coisa mais excelente do que aquilo que é de nosso Deus? Pois não cantamos o hino que foi chamado, que estavam os discípulos reunidos no mesmo lugar, buscando o quê? Estarem juntos, para não ter o que fazer, vamos juntos. Cerca de 120 pessoas tinha, reunidos no mesmo lugar, cantando e orando. E o que aconteceu? Quando eles estavam buscando, era no dia de Pentecostes, a cidade cheia de gente, de todas as nações, porque era a festa universal deles. O que aconteceu enquanto eles estavam ali reunidos? Os irmãos vejam que o ritual do culto dele não era como o nosso, mas eles estavam cultuando a Deus, louvando a Deus. E não tinham ainda o dom do Espírito Santo, porque não havia sido derramado sobre o homem. Mas era a promessa do Senhor Jesus. Disse: vocês não se apartem de Jerusalém, fiquem reunindo lá, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. O que eles estavam buscando? Irmãos, festa humana que eles faziam lá do Pentecoste? Não, eles estavam ali, quem sabe, ajoelhados, clamando: Senhor, cumpre a tua palavra, envia o teu Espírito. O Senhor Jesus falou para nós que ele ia embora, mas ia enviar, e hoje já olha aí, quantos dias passaram, e nós estamos aqui. De repente o que aconteceu? Um vento que soprou sobre eles, e entrou, irmãos, pelos vãos, não sei se é de porta ou de janela, línguas como que se fora de fogo. E o Senhor encheu do seu Espírito Santo, e eles começaram a manifestar as grandezas de Deus, a glorificar. Um cantava, outro falava em novas línguas, e assim encheu dos dons, porque estavam buscando a excelência. Nós devemos buscar os dons, como cantamos o hino. Nós não viemos buscar dons aqui, na verdade. Viemos congregar e ouvir a palavra. Mas ouvir a palavra, porventura, não estamos buscando as dádivas de Deus. O Evangelho não são novidades, boas novas. Bendito seja o Senhor. Para quem veio aqui interessado naquilo que é de Deus, hoje o Senhor te dá a condição de saber escolher o que é excelente que vem de Deus. Porque tudo que vem de Deus é excelente. Quem não sabe, irmãos, não dá valor às coisas de Deus. Cantar um hino de louvor a Deus é se alegrar por uma música, uma canção.
Mas quem está ligado com Deus, canta e louva a Deus. Ajoelhar, por exemplo, é como fazer uma reza. Ajoelha para cumprimento de obrigação. Mas quem sabe que vai falar com Deus, ainda que seja uma oração de tão pequenina, mas ajoelha sabendo, vou falar com Deus. É assim que a Irmandade está fazendo? Se é assim, a resposta está aqui. O Senhor vai nos dar a condição, irmãos, de saber escolher e aprovar aquilo que é excelente. Quantas vezes que o Senhor manda a palavra, derramando os dons dos céus pelo conhecimento, por ouvir, e aquilo que o Senhor derrama dos céus é espiritual. Não fala que vai curar da dor, não fala que vai abrir a porta, não fala que vai abençoar, que vai consertar, que vai... nada da terra. Está falando espiritual como agora. O Senhor não está falando nada da terra não, irmãos. O Senhor está falando daquilo que é dos céus. E quantas vezes a pessoa ouvindo reprova. E quantos, se eu soubesse que a palavra era assim, hoje eu nem teria vindo. Perdi meu tempo. Gastei gasolina à toa. Este, irmãos, é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Não tem mais noção de valor. Mas seja aberto os teus olhos hoje, em nome do Senhor Jesus. E que a ciência de Deus, o conhecimento de Deus, entre nos corações de quem estiver ouvindo esta palavra. E aprenda a dar valor na excelência daquilo que vem de Deus. Se assim for, Deus nunca te deixará só, nunca te abandonará. E você vai produzir frutos de justiça, que é para a glória e louvor de Deus, irmão. Bendito seja o Senhor. E assim sendo, nós seremos chamados hoje, por Deus, de cooperadores do Evangelho de Cristo. Cooperador é quem ajuda, irmãos, quem faz trabalho em prol de alguma situação, está cooperando. Os irmãos querem ver quantas vezes acontece por aí. Um carro, ele acabou a bateria, por exemplo, e não pega, não tem como. Então a pessoa está ali sozinha, empurrando para ver se faz pegar o carro. Está empurrando. Mas não consegue, porque o carro é pesado, a rua muitas vezes não é muito favorável. Então aparecem alguns cooperadores. Vem um de um lado, outro do outro, e começa a empurrar até que o carro pega e vai embora. Hoje o Senhor faz de nós cooperadores. Quando vê que a força está acabando, que está vindo o desânimo, então vem os cooperadores. O pai ora pelo filho, a mãe ora pela filha, a filha ora pela mãe. O servo de Deus que atende o culto ora pelo povo, o povo ora por ele. Vamos cooperar, vamos ajudar, porque nós temos um objetivo, irmãos, vencer as dificuldades e alcançar as virtudes de Deus. Não é busca de dons hoje, mas é busca do maior dom, a palavra de Deus. Quem veio buscar a palavra, receba agora a palavra que te traz o conhecimento. Este conhecimento produzirá em nós a sabedoria, e a sabedoria nos vai dar a condição de eleger e aprovar aquilo que é excelente. Quem perde essa qualidade aprova o que não tem valor nenhum. É como a pessoa que perdeu o juízo, acha um caco de vidro, põe no bolso pensando que é coisa preciosa. Mas aquele que tem noção das coisas, só guarda no bolso o que tem valor. Dá para guardar a palavra de hoje no coração? Se der, saiba que estarás guardando aquilo que inspira em nós o conhecimento para aprovarmos aquilo que é excelente, que vem de Deus. Irmãos, Lucas teve um trabalho maravilhoso. Ele viveu com Paulo, era médico e era um servo de Deus, como se fora um apóstolo, porque cooperava, estava junto. Quando o Senhor
lhe deu a graça de dedicar-se integralmente pela obra do Evangelho, o que ele fez? Ele disse: eu vou escrever um Evangelho também. Porque João escreveu, Mateus, Marcos. Eles viveram com o Senhor, eu não vivi. Mas eu vou levantar as informações. E começou um trabalho de pesquisa, de busca. Por onde ele sabia que o Senhor tinha andado, ele ia lá, perguntava e foi escrevendo. Quando ele compôs o Evangelho de Lucas, que é riquíssimo em informações e detalhes da obra de salvação de Cristo e dos apóstolos nos seus trabalhos, quando ele escreveu aquilo, ele, para começar, ele escreveu para Teófilo, fiel. Ele disse: ó excelente Teófilo, e mandou para ele ler. Por que ele chamou de excelente? Porque ele sabia que Teófilo sabia aprovar as coisas excelentes. Olha, irmãos, se Deus nos der este dom hoje, de aprovar aquilo que é excelente, ninguém despreza mais conselho nenhum de Deus. Ninguém reprova mais. Porque quem não tem essa visão é cego. Mas quem não é cego, ou quem está com a vista, ainda que perdendo um pouco, ainda que um pouco turva, seja liberta a tua visão espiritual e aumentada agora, em nome do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Agradeçamos a Deus em oração.